Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no céu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje estou aqui para apresentar para vocês o segundo episódio da nossa série de 5 episódios ao todo sobre as vocações, sendo este sobre a vocação religiosa. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se gostam de saber um pouquinho mais sobre as vocações, sobre a igreja, não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações e de compartilhar o meu vídeo com seus amigos, tá bom? Sem enrolações, vamos começar. A vocação religiosa, ou seja, a vocação das freiras, é uma vocação que deixa tudo para trás. Família, amigos, trabalho, serviço, tudo, para assim como os apóstolos em um tempo diferente poderem servir totalmente a Deus e a comunidade. Existem diferentes tipos de consagrados. Os padres, como eu falei no episódio anterior, se você não assistiu, corre lá para assistir depois que você terminar esse vídeo, é um tipo de pessoa consagrada, porém eles são consagrados sacerdotalmente, ou seja, são sacerdotes. E sacerdotes só podem ser os homens. Mas muitas mulheres também querem se consagrar a vida a Deus, mas elas não são vocacionadas ao sacerdócio, pois não existem sacerdotes mulheres. Apesar de terem muitos vídeos rolando na internet sobre supostas sacerdotisas, não existem padres mulheres, gente, isso não rola. Acho que provavelmente você já viu uma moça com a cabeça assim tampada por um véu branco, preto ou marrom, e o corpo também por um vestido, uma espécie de túnica. Essas são as freiras. Essas que dedicam a vida à comunidade religiosa e ao seu convento. Dentro da vida religiosa nós temos muitas e muitas opções, mas eu vou estar falando para vocês ao longo do vídeo. Existem vários nomes que a gente pode usar para diferenciar as vidas religiosas que existem. E no caso da vida religiosa feminina, nós podemos chamar as freiras de ou freira mesmo, irmã ou madre. Porém, madre é aquela que organiza, é aquela que coordena o convento. Então é como se fosse um grau mais elevado. A freira, ou irmã, ou madre, ela pertence a uma comunidade, a uma ordem religiosa. Por exemplo, a ordem das carmelitas, que geralmente são aquelas irmãs que usam marrom. Mas independentemente da ordem religiosa, ou se ela é madre ainda ou não, antes de se tornar freira, ela deve professar os votos da obediência, da castidade e da pobreza. Ela vive uma vida fraterna dentro da sua religiosidade. E existem vários tipos de viver a sua vida religiosa como mulher. Existem mulheres que são freiras, irmãs, que elas saem por aí fazendo missões, vão fazer pregações, vão dar palestras. Há outras que ajudam nas comunidades de rua. Mas há outras também que são vocacionadas à clausura, que são aqueles tipos de freiras que elas passam a vida inteira dentro de um quartinho, saindo para quase nada ou não saindo para nada. Elas escolheram e se sentiram vocacionadas a passar o resto da vida ali, presas com Jesus, por assim dizer. E existem diferentes tipos de vocações, e é por isso que é tão bonito esse discernimento vocacional e essa vocação em si. Como eu havia falado, madre é um grau mais elevado, por assim dizer, dentro do convento. Madre vem de mãe, assim como padre vem de pai. E da mesma maneira que o padre ele tem a função de ser o nosso pai, a madre tem a função de ser a nossa mãe. E ela tem a função de ser a mãe das outras irmãs, de coordená-las e de ajudá-las dentro do convento. O processo para se tornar irmã, freira ou madre, enfim, para se tornar uma freira de uma maneira geral, depende muito da ordem religiosa em que ela quer se colocar, por assim dizer. Existem ordens religiosas que dão um espaço de discernimento vocacional e de acompanhamento, vamos dizer assim que uma integração ali dentro de 2 anos, outras de 1, e assim varia não só da ordem estipulada dentro do convento, mas sim do processo da própria pessoa, do processo espiritual, humano e vocacional de cada uma. Tem pessoas que acham que quando uma menina diz que quer ser freira, ela já vai direto pro convento e já entra. Não, gente, não é assim. Mesmo que você passe anos e anos e anos tendo essa certeza de que não, eu quero ser freira, você deve passar por um discernimento vocacional com as meninas de lá, com as freiras de lá, para que você tenha certeza e não seja algo assim passageiro, ou algo que você achava que era, mas não era. Para que não seja algo enganoso. Até porque você não vai estar enganando a Deus, porque Deus sabe de tudo, mas vai estar enganando a si mesma. Como eu falei, esse acompanhamento espiritual serve para que a jovem consiga discernir a vocação dela, para ela entender se a vocação dela realmente é a vida religiosa, ou se de repente é um matrimônio, ou então a vida celibatária. E isso nem sempre é fácil. Tem pessoas que têm muita dificuldade e é totalmente compreensível, porque tem tantas vocações bonitas dentro da igreja que se a gente pudesse, a gente viveria todas, mas não funciona assim.
Então, para que esse discernimento vocacional seja mais amplo, seja mais bem vivido, existem muitos retiros espirituais, reitores, padres, irmãs, que vão até lá dar palestras e fazer retiros para poder ajudá-las. Antes de uma menina se tornar freira, ela tem que ter a vocação religiosa, sim, como uma certeza na vida dela. Porque não é um talvez. Com Deus não existe meio termo. Ou é quente ou é frio. Tanto que São Paulo mesmo nos diz: os dons e os chamados de Deus, a vocação no caso, são irrevogáveis. Romanos 11:29. Deus chama para sempre. Deus não chama por um tempo, ou por alguns minutos, ou por alguns anos. Não, a vocação religiosa é para sempre. Assim como a vocação sacerdotal, celibatária, a vida do catequista, a vida do matrimônio também é para sempre. E por isso deve haver uma certeza. É uma vocação muito bonita que Deus dá às meninas, às mulheres, que se tornam irmãs e freiras, para viver pelos outros. Elas param de viver para si, começando pelo fato de que elas tiram um pouco da beleza delas, por assim dizer. Existem irmãs dos olhos verdes, dos cabelos longos, mas elas cobrem toda a beleza delas para transparecer a beleza de Cristo. E isso é uma missão muito bonita e muito especial, que não pode ser um talvez, tem que ser uma certeza. E o hábito religioso, que é a roupa que ela usa, principalmente aquele véu que ela usa na cabeça, é algo que representa Deus. É um sinal de que essas mulheres, essas freiras, essas irmãs diferentes que andam por aí com roupas diferentes, são escolhidas por Deus. E também é uma maneira de identificar de qual convento e de qual ordem religiosa elas são, porque existe uma grande diferença. Por exemplo, as irmãs carmelitas usam hábitos marrons. Existem outras organizações religiosas que usam preto, outras que usam branco, outras que usam cinza, e assim vai. As vestes devem ser simples, bonitas, castas e de acordo com o lugar onde elas moram. Eu morei alguns anos na Bahia e eu sempre via algumas irmãs por lá que elas não usavam tanto o hábito religioso na cabeça, mas o cabelo delas era sempre por aqui ou um pouco mais curtinho. Elas sempre estavam de saia longa, de sandalinha e de camiseta arrumadinha por dentro da saia. E essa era a maneira modesta que elas tinham de estar ali servindo, porque na Bahia é muito, muito quente. Então, até para preservar a saúde daquela irmã, elas usavam uma roupa mais fresquinha, mas sem deixar de ser modesto e simples. A gente consegue identificar as pessoas pelas profissões quando elas estão vestidas. O profissional da saúde, um médico, por exemplo, ele usa aquele jaleco branco, geralmente com algum aparelho pendurado no pescoço. O policial usa farda. O advogado usa um terno, geralmente, assim como o juiz. E os consagrados, os padres e as freiras usam os seus hábitos religiosos. O hábito religioso que elas usam é um sinal público da entrega a Deus. Como eu falei, existem irmãs que se sentem vocacionadas à clausura, que é quando elas decidem que a vocação delas é viver com Deus, é viver um eterno Monte Tabor com Deus. Elas sentem que a vocação delas é ficar o resto da vida com o Senhor, em uma espiritualidade maior com o Senhor dentro de seus quartinhos. E não é que as pessoas não possam ter espiritualidade com o Senhor fora dos quartos e fora das clausuras. É óbvio, até porque tem tantas outras irmãs que não vivem dentro da clausura. Mas é a maneira que cada um é chamado. As irmãs que moram nos mosteiros, por exemplo, que são aqueles lugares, aqueles conventos que ficam um pouco mais afastados das cidades e, enfim, são chamadas de monjas. Elas ficam afastadas um pouco das cidades, da urbanização, mas elas não ficam alienadas contra o mundo. Sempre estão orando e clamando por aqueles que sofrem. Santa Elizabeth da Trindade, uma carmelita descalça, que é uma ordem religiosa, certa vez escreveu a uma amiga o seguinte: creia-me, por trás das grandes do Carmelo tem um pequeno coração que lhe reserva uma lembrança tão fiel, uma alma totalmente unida à sua e que sente pela Senhora um profundo afeto. E a reflexão que a gente pode tirar da vida religiosa é que, independentemente de como Deus te chama, seja em qualquer outra vocação ou em algum chamado diferente dentro da vocação religiosa, você é chamado a viver com Ele. Seja pregando, seja palestrando, seja fazendo missões, seja fazendo celebrações, seja presa dentro do seu quarto com o Senhor. Ele te chama a viver com Ele, independentemente daquilo que Ele colocou em você, daquele dom e daquele desejo. Às vezes a gente ouve muitas brincadeirinhas de mau gosto, principalmente na faculdade, no trabalho, na escola, sobre as freiras. Ah, ela tá com mais de 30 anos e não casou, tem que levá-la para um convento. Ah, ela só gosta de roupa que não aparece nada do corpo dela, ela é uma freira. Tem essas brincadeirinhas de mau gosto porque as pessoas não entendem o valor da vida religiosa. A vida religiosa nada mais é do que você tirar tudo aquilo que tem de bonito em você, entregar para Deus e Ele dar a luz dele para você e fazer com que você fique ainda mais bonita, transparecendo a luz dele. Então a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo é essa.
de que nem sempre a gente valoriza todas as vocações de uma maneira geral, mas especialmente a vocação religiosa, porque a gente fala bastante sobre os padres, sobre o matrimônio, sobre a vida do catequista também, mas a gente para e pensa, quão bonita é a vida religiosa? Quão lindo é esse coração dessa moça que deixou toda a sua família, todos os seus amigos, e de apesar de não tê-los abandonado, mas escolheu viver por Deus, escolheu tirar a beleza dela para vestir a beleza de Cristo. O quão bonito é esse coração, o quão humilde. E nós precisamos rezar muito por todas as vocações, inclusive pelas nossas queridas e amadas irmãs, que doam a vida pelo Cristo de diferentes maneiras. Agora, mais pro final do vídeo, contarei pra vocês duas histórias sobre duas santas que foram freiras. A primeira delas sendo Santa Irmã Dulce dos Pobres. Todo mundo já ouviu falar nessa mulher, né? Dulce Lopes Ponce nasceu no dia 26 de maio de 1914 em São Salvador, na Bahia, no Brasil. Uma irmã maravilhosa que se tornou santa e que é aqui do Brasil. Ela foi batizada com o nome de Maria Rita e foi a segunda filha dos 5 filhos de Augusto e Dulce Maria. Ela ficou órfã de mãe com apenas 6 anos de idade. E aos 16 anos de idade, ela já começou a demonstrar uma qualidade que era muito notável nela, a caridade. No porão da sua casa, ela acolhia idosos, crianças e adultos para que pudesse cuidar deles. E ela pediu para os vizinhos e familiares que lhe doassem alimentos, cobertas, remédios, tudo isso para cuidar deles. Os remédios para aliviar a dor, as cobertas para cobri-los no frio e também a comida para saciar a fome deles. Enquanto ela cursava mestrado em São Salvador da Bahia, ela ingressou na Ordem Terceira Franciscana. Mais tarde, acabou conhecendo o Superior Provincial dos Missionários da Imaculada Conceição. Logo que ela se formou, no dia 8 de fevereiro de 1933, ingressou nessa congregação, que fez parte da grande família franciscana. No dia 15 de agosto de 1934, ela fez os votos religiosos e adotou o nome de Dulce, em memória da sua mamãe. Em 1935, ela fundou o primeiro movimento operário cristão em São Salvador, o Sindicato Operário de São Francisco. Em 1937, ela fundou o Clube dos Trabalhadores da Bahia. Em 1939, inaugurou o Colégio Santo Antônio, escola pública para trabalhadores e filhos de trabalhadores no bairro de Massaranduba, em São Salvador. No mesmo ano, ela iniciou a acolhida aos doentes em prédios abandonados da cidade. Em 1949, com a permissão da superiora, pôde acolher 70 enfermos em um abrigo obtido no galinheiro adjacente a uma casa de sua congregação. Em 1960, foi inaugurado o Asilo Social Suor Dulce, com um estatuto que abarcava todas as suas fundações e enfatizava o seu caráter exclusivamente cristão e humanitário. Em julho de 1979, o cardeal arcebispo Avelar Brandão Vilela convidou Santa Teresa de Calcutá a São Salvador para abrir uma casa em Alagados. Irmã Dulce aproveitou para conhecê-la, um encontro de duas santas maravilhosas. Exatamente um ano depois, houve outro encontro importante. Em 8 de fevereiro de 1983, foi inaugurado o novo Hospital de Santo Antônio, considerado pelos baianos mais um milagre da Irmã Dulce. Os últimos meses da vida de Santa Irmã Dulce dos Pobres foram caracterizados e batizados pela doença. Toda sua doença piorou em 1990. Em outubro de 1991, São João Paulo II foi até lá para conhecer mais uma das obras de Irmã Dulce e aproveitou para visitá-la. Tanto que havia um cardeal, um bispo de lá, que dizia que São João Paulo II sempre falava sobre o sofrimento de Irmã Dulce com as seguintes palavras: "Este é o sofrimento dos inocentes, igual ao de Jesus." Ela enfrentou todo o seu sofrimento com uma ternura inigualável, e apesar de sofrer, ela sempre pensava muito mais nos seus pobres do que nela. A sua dedicação aos pobres e aos pequeninos era uma coisa que vinha de Deus. Ela tirava dela para dar a eles e era feliz com isso. Existem muitas histórias, inclusive uma delas, a que eu acho mais bonita, é que muitas vezes chegavam doações de tantas outras coisas, sapatos, roupas, brinquedos, de tudo. E ela escolhia o menorzinho sapato que tinha, aquele que nem cabia no pé dela, e usava, para que os outros ela pudesse dar para os seus irmãos, para os seus pequeninos. E o pé dela era todo machucado por causa disso, porque ela sempre escolhia o menor sapato, para que ela pudesse dar mais opções aos seus pobres. No dia 13 de março de 1992, Santa Irmã Dulce dos Pobres voltou para a casa do Pai. Até hoje, no Brasil, ela é conhecida como o Anjo Bom da Bahia e a Mãe dos Pobres. E no dia 13 de outubro de 2019, o Papa Francisco a canonizou. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história de Santa Madre Teresa de Calcutá. Sim, a amiga da Irmã Dulce dos Pobres. Agnes Gonça Bojaxu, a futura Madre Teresa, nasceu em uma família albanesa, em Skopje, no dia 26 de agosto de 1910. Ela foi batizada com o nome de Gonca Agnes.
Não sei se estou falando os nomes certos, mas são nomes difíceis, né, gente? Até porque ela era uma mulher albanesa. Desde pequena, ela sempre foi muito incentivada pelos seus pais a viver louvando a Deus e agradecer por tudo. Tanto que não foi espanto nenhum quando aos 18 anos ela decidiu ser missionária. Em setembro de 1928, Agnes deixou a sua casa e entrou para o Instituto da Bem-aventurada Virgem Maria em Dublin. Ali, ela recebeu o nome de Maria Teresa. No ano seguinte, ela foi para a Índia, onde por quase 20 anos ela viveu muito feliz em uma escola da sua congregação, lecionando aos jovens ricos da região. No dia 10 de setembro de 1946, ocorreu o que Santa Madre Teresa definiu como a sua chamada na chamada. Naquele dia, Jesus revelou para ela sua tristeza pela indiferença e o desprezo dos pobres, e pediu à religiosa para que ela fosse o reflexo da misericórdia dele. Veja, seja minha luz, não posso caminhar sozinho. Em 1946, ela decidiu sair do convento para viver para os pobres. Ela não deixou de ser freira, ela só se desligou da ordem religiosa em que ela vivia, tá bom? Madre Teresa fundou as Missionárias da Caridade e passou a viver por aqueles que eram descartados, que não eram amados e que não eram acolhidos. Logo, ex-alunas dela se juntaram à Santa Madre. Em pouquíssimos anos, a congregação dela, reconhecida em 1950 pelo arcebispo de Calcutá e em 1965 por Paulo VI, espalhou-se por todas as partes do mundo onde os pobres precisam de ajuda e, sobretudo, de amor. Foram abertas casas da sua congregação na África e na América Latina, mas também em países comunistas, até na União Soviética, para você ver a bênção que aquilo tudo era. A sua figura começou a ser famosa pelo mundo todo, mas sempre que perguntavam para ela qual que era o segredo do sucesso, ela sempre respondia com muita simplicidade e amor: é o rezo. E é isso. Ela era muito querida pelo Papa Paulo VI, tanto que depois que ele voltou da sua viagem à Índia, que ele fez para conhecer tudo que Santa Madre estava fazendo por lá, ele deixou para ela e para os pobres dela o Papa Móvel, que era o carro dele. Ela também tinha uma relação muito fraterna, de muita amizade com o Papa São João Paulo II, que foi totalmente inesquecível a visita que ele fez à casa onde ela guardava os seus queridinhos, os seus pobres. Tanto que foi especificamente o Papa São João Paulo II que quis a presença dessas missionárias lá no Vaticano, em uma estrutura que se denominava Dom de Maria. Toda a vida de Santa Madre Teresa foi realizada para mostrar o amor, para mostrar a bondade e mostrar a empatia, tanto que até hoje tudo que ela fez é perpetuado pelas missões que ela deixou. Santa Madre Teresa também lutou muito contra o aborto e sempre defendeu muito as pequenas vidas. Tanto que é inesquecível o seu discurso na entrega do Prêmio Nobel da Paz, no dia 17 de outubro de 1979. O maior destruidor da paz é o aborto. A vida das crianças e dos adultos é sempre a mesma vida. Toda a existência é vida de Deus em nós. Já no final de sua vida, ela não parou de se dedicar aos seus pobres. E no dia 5 de setembro de 1997, Santa Madre Teresa faleceu em Calcutá. O seu convento foi levado para a igreja de São Damaso, que era próximo ao convento em que ela tinha ingressado pela primeira vez há quase 69 anos antes. Centenas e centenas de pessoas de todos os lugares foram até lá para homenageá-la, porque ela era muito querida pelas pessoas. Ela recebeu um funeral de estado no dia 13 de setembro. Após ter um cortejo pela cidade, ela foi sepultada na Casa das Missionárias da Caridade. E o seu túmulo se tornou um local de peregrinação de pessoas de diferentes religiões. Após a sua morte, as suas missões estavam localizadas em 610 casas, espalhadas em 123 países pelo mundo todo, que era um sinal de que a misericórdia e a bondade atingia a todos sem distinção. E é como Santa Madre Teresa sempre dizia: talvez eu não saiba falar a sua língua, mas eu sorrio. O processo de canonização de Santa Madre Teresa de Calcutá se deu início porque, pela intercessão dela, um milagre em um brasileiro aconteceu. Marcílio Haddad Adrino, morador da cidade de Santos, em São Paulo, foi diagnosticado com hidrocefalia e uma infecção no cérebro. Ele foi curado depois que sua esposa rezou pedir a intercessão de Santa Madre Teresa de Calcutá. Menos de 2 anos depois do seu falecimento, por conta de tudo que ela fez ao longo de sua vida, São João Paulo II já abriu o processo para sua canonização. No dia 19 de outubro de 2003, foi declarada beata. E no dia 4 de setembro de 2016, foi canonizada pelo Papa Francisco. E após ouvir essas duas histórias lindas e ter assistido todo esse vídeo, depois que eu contei tudo isso pra vocês, espero que vocês fiquem com essa reflexão.
que a vida religiosa, ela é linda e ela deve ser muito mais bem vista e muito mais bem falada. Que depois desse vídeo a gente possa valorizar muito mais as nossas amadas irmãs. Então foi isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever, de acionar o sininho das notificações e de acompanhar todo o restante dessa série, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!